Então, assim, para mim, assim, é um prazer muito grande a gente estar dando continuidade, encerrando o momento dessa sequência de conteúdo, né? Não, o curso todo, essa semana de discussão, ela não termina aqui, ela é simplesmente a oportunidade da gente fazer uma sequência e criar uma ligação entre os conteúdos e que a gente iniciou na segunda-feira e termina hoje para que isso possa se tornar, né, mais uma ampliação, né, da compreensão, né, do que seria de fato o TOD, né, nesse universo de um transtorno que ainda não é muito discutido, que ainda não é muito tido como um problema escolar, né? Mas a gente vê que durante esse processo de discussão desses conteúdos, a gente compreendeu que ele também é um problema, né, oriundo do universo escolar também, ou seja, ele também passa nesse cenário que a escola que não criar um suporte escolar acaba tendo mais um sujeito evadido do universo da escola. Mas, assim, hoje a gente não tem uma aula específica sobre o TOD, né? Porque vocês já tiveram isso desde segunda-feira, né? Até hoje. Hoje, as aulas que estão no portal, elas são duas aulas, né? Totalmente voltadas para estratégias, né? De como a escola e seus professores podem adequar, né? Podem criar estratégias de modificar o processo de exclusão das crianças que são diagnosticadas com TOD. A escola se tornar mais perto dela, né? E lá, nessas duas aulas, foi apresentado algumas estratégias, né? Algumas questões já aprovadas pela própria ciência, já algumas estratégias já feitas em escolas no Brasil e no mundo e que vem dando certo, né? E hoje a gente está aqui, né, nesse momento para a gente poder trazer, né, a experiência concreta, né, de alguém, né, que é professora e que é mãe e que tem vivenciado essa experiência de perto, né? Então acredito que toda a experiência que vai ser trazida por Adriana, né, que é professora, né, e também nos encontramos, né, na estrada da vida aí, né, enquanto aluno, enquanto professor, né, na faculdade, e tem uma experiência para trazer para a gente, que essa experiência ela vai perpassar todo o processo daquilo que estava em aula, né, daqueles momentos que a gente discutiu da aula, né, desde a segunda-feira, terça, quarta, quinta e encerrava por hoje, né? E aí eu queria assim dizer que nós vamos estar ouvindo, né, Adriana, né? Sobrando um tempo mais no final, né? A gente vai, quem tiver mais algum questionamento, mais alguma questão, mais alguma pergunta para fazer, né? Ou diante de cada pergunta, se alguém sentir, né, sentir vontade de fazer alguma pergunta, alguma questão que vai agregar algum valor à nossa discussão, né, que fica livre para isso. Então, é a gente entender que esse momento agora com a Adriana, ela é um momento de que a gente perpassou por várias questões teóricas e a gente vai ouvir e sentir, né, de alguém que vivencia, né, a proximidade com alguém com TOD, que possa trazer para a gente, possa fundamentar e legitimar, né, todo esse nosso conhecimento que foi trazido. Então, assim, eu não vou apresentar a Adriana, eu queria que tu mesma, Adriana, te apresentasse para o pessoal, para que todo mundo pudesse te conhecer, e aí a gente vai fazendo aquelas perguntas que eu já tinha comentado contigo, para que isso possa ficar direcionado dentro de uma sequência, né, de uma melhor compreensão de todo. Então, seja bem-vinda e, mais uma vez, obrigado, né, por ter aceitado estar aqui e por ter contribuído para esse nosso momento.
O microfone de Soraya Anjos. Uhum. Então, acho que todo início, né, de descoberta de uma discussão, né, de um diagnóstico, de uma hipótese, foi aquilo que muitas vezes eu comentei, né, na aula passada, de que quando a gente inicia quando principalmente a mãe ou quando um casal ele sabe que o seu filho, né, está ali no ventre, né, e está crescendo nesse processo de 9 meses, né, e aí, pai e mãe, eles se aproximam desse filho, ele cria logo uma imagem, né, de que é o filho perfeito, o filho que vai chegar, né, para dar alegria, é o filho que vai nascer com perfeição, que vai ter muitas vezes um comportamento, né, respeitoso. E aí, constrói um quarto bonito, um quarto rosa, um quarto azul, né, que é o normal de todas as mães, e cria aquele ambiente, né, para receber, né, aquela pessoa que vem ao longo do tempo ali, desde a barriga, trazendo alegria. Depois essa criança nasce, né, começa ali a andar, começa a falar as primeiras palavras, né, e vai criando aquela ligação e aquele afeto entre pai e mãe e as outras pessoas. E depois, numa mesma sequência, essa criança ela vai para a creche, né, vai para a primeira escolinha, 2 anos, 3 anos de idade, ela vai começa a inserir na creche. A escola começa a falar de um comportamento, né, inadequado, de um comportamento disruptível, de um comportamento muitas vezes desajustado desse nosso filho. E aí a gente vai achando, muitas vezes a gente vai achando que isso vai passar, que isso é uma fase, e depois ele passa para o Fundamental 1, né, vai lá para o primeiro ano, segundo ano, e esse comportamento, né, vai se aproximando. Depois chega um determinado tempo que a gente acha que tem que procurar ajuda. E aí, ao procurar ajuda, a gente recebe o diagnóstico, né, recebe um diagnóstico que o nosso filho tem um transtorno, tem uma deficiência. Isso cria, né, querendo ou não, cria naquela família, de pai e mãe, o que nós chamamos na psicopedagogia de luto. É como se aquele filho que foi imaginado, o diagnóstico de um determinado transtorno ou de um determinado ou de uma determinada deficiência, parece que tirou os sonhos da própria família, né? E isso é uma das maiores discussões, né? Que quando a criança, a mãe chega dentro do universo escolar, né, com seu filho com diagnóstico, a gente olha automaticamente para a criança com deficiência ou com transtorno. A gente não olha para aquela mãe que também chega como uma pessoa especial na escola, né? E aí eu queria assim, nessa primeira pergunta, Adriana, para que você pudesse falar para as pessoas, e que às vezes tem até pessoas aqui que estão aqui com a gente que também está com essas mesmas angústias sua, né, correndo atrás desse diagnóstico, que você vai ajudar muito na sua fala. Eu queria saber de você como foi que você conseguiu, né, como você e família conseguiram, como é que foi perceber, como é que foi esse universo dessa percepção, desse olhar, dessa observação, que você bateu o olho e percebeu que ali, naquele momento, existia um comportamento que não era um comportamento normal e que precisaria de ajuda.
Uhum. Isso é importante nessa fala sua, porque eu vejo que você não está trazendo algo que a própria literatura já ajuda isso, né? Que é muitas das mães estão sozinhas, né? Mesmo estando dentro de casa, elas estão sozinhas, né? E eu não sei se tem alguém aqui do Bonito, né? Eu tive a experiência de fazer uma formação lá no Bonito, né? E uma coisa bonita que eu vi lá é lá eles têm uma associação, um grupo de mães chamadas Mães Atípicas, né? Que a educação especial lá na cidade de Bonito ela começou a ser colocada em prática dentro do ambiente escolar, no universo da escola, a partir da união das mães, né? Isso é muito bonito. E assim, quando você fala, né, dessa questão, Adriana, de você estar sozinha, né? E muitas vezes não ter a compreensão ou estar junto com outras pessoas, próprio familiar, para lidar dessa situação, parece que você fica mais enfraquecida, né? Ou seja, parece que você está lidando com uma situação que parece que só você acredita, enquanto na realidade você vê nos comportamentos essa percepção, né, de que aquilo realmente está atrapalhando, né? A pergunta que eu é, iria, iria te fazer nessa sequência, mas parece que você já respondeu, era com relação ao tratamento, né? Hoje se ele tem laudo hoje, né? Qual é a idade dele, né? Por exemplo, qual é a idade dele, se tem laudo, né? Qual é o tratamento que foi feito até o dado momento. Verdade.
É, é verdade. Uma fala sua importante é essa compreensão de que mesmo já estando avançado na idade, né, para poder compreender essas questões, e a gente tem também na própria sociedade esse grande engessamento da importância da saúde mental, do buscar a saúde mental, né, e no meio da juventude isso se aflora mais ainda, né, o preconceito, o jovem que vai estar indo para um determinado profissional da área de saúde mental, e ele muitas vezes é rotulado no universo, né, nos grupos juvenis. E é uma outra questão também complexa, né? Mas, assim, eu acredito que é importante, né, estar batendo sempre nessa tecla de estar levando, né, porque é aquilo que a gente discutiu na primeira aula, né, onde a gente viu essa questão, né, do avanço de um determinado transtorno para o outro quando ele não é tratado, né? Por exemplo, pode ser que esse filho seu, pode ser que antes do TOD, ele já poderia ter a característica de TDAH, né? A própria característica de TDAH, ele é automático uma com outra comorbidade, o aparecimento de um outro transtorno quando você não lida adequadamente, quando você não faz um tratamento adequado, né? E aí o importante, ele já com o TOD, de você focar nele, é aí a grande importância de não se avançar para outros transtornos, principalmente o transtorno de conduta, né? Que isso é uma das questões, né? Que não é que ele deixa de ter o TOD, mas se amplia, né? Se amplia aquelas características de um perfil para um outro perfil que está muito próximo, que os dois perfis são altamente próximos. Mas no transtorno de conduta ele já pega todo aquele processo, toda aquela percepção, toda aquela energia, e ele já utiliza ela para satisfazer uma necessidade que ele tem. O que é que acontece com o TOD? O TOD, ele é um transtorno opositor desafiador, ele tem impulsos, né? Impulsos nele que ele não controla. Ou seja, por mais que ele queira, que ele deseja, que ele está ouvindo a mãe falar, mas existe dentro dele essa necessidade que ele não controla. Mariana? Não consegue controlar. Isso. Uhum. E outra coisa, Adriana, uma coisa que eu considero bem, bem importante
né, nessa discussão é a gente compreender, né? Eu vi, né, para poder construir esse curso TOD, eu fiz algumas leituras e acabei chegando a algumas reflexões. Em três artigos, né, que eu li, inclusive dois deles de fora, ele é traduzido para o Brasil, mas eles são de experiência dos Estados Unidos. Eles trazem a experiência de que foi uma escola brasileira e duas escolas, uma norte-americana e outra no Canadá, né, que fizeram essa experiência e que isso já chegou no Brasil, que muitas escolas brasileiras, principalmente no sul do Brasil, já está fazendo. Todas as vezes que em uma determinada escola uma mãe chega com uma criança com transtorno opositor desafiador, a realidade daquele município, né, a Secretaria de Educação ou a Secretaria de Educação Especial, daquela realidade ali, ela tem que automaticamente correr até aquela escola e fazer a formação para toda a equipe do que é o TOD. Por quê? Por quê? Porque nós estamos diante de um transtorno que essa criança, esse adolescente, melhor dizendo, para eles evadir-se da escola é algo muito simples, né? A escola passa a ser não ser um ambiente agradável porque ele também não está sendo agradável. E aí eu lendo isso eu percebi assim o quanto que nós estamos defasados, né? O quanto que nós, enquanto profissionais, enquanto escola, a gente está distante de acolher um menino desse, né? Enquanto, por exemplo, várias escolas pelo mundo inteiro estão pensando, ó, chegou com o laudo de TOD, automaticamente a escola tem que fechar as portas para os outros alunos, juntar todos os profissionais num determinado lugar e fazer uma formação. Por quê? Porque nós estamos diante de um sujeito que é a escola e a família que vai construir o futuro, vai planejar o futuro daquele sujeito. Mas se a gente lida ele como se fosse mais uma criança que está ali porque é desobediente, que está ali porque é preguiçoso, a gente automaticamente está empurrando esse sujeito para fora da escola. E empurrando esse menino para fora da escola, o que é que possivelmente acontece? Nós vamos deixar um adolescente à margem da sociedade, né? E toda criança à margem da sociedade, o que é que a gente percebe que pode acontecer? Todas as outras questões, né? Pode ser muitas vezes acolhido pelo tráfico de drogas, né? Entrada no mundo das drogas. Então, assim, e a escola muitas vezes pode. Quanto mais a gente tentar acolher ali, tentar criar situações na própria escola, mas para isso eu aprovo uma questão que considero que é uma cobrança de todos os educadores. A gente não pode lidar com aquilo que a gente não conhece, né? Paulo Freire já disse isso, né? A gente não pode lutar sem a gente ter arma, ou a gente não pode combater sem a gente conhecer o problema. E é isso também que eu acho importante, né? Mas, né, numa sequência, Adriana, que a gente, numa sequência assim, a gente pergunta assim, porque eu acredito que é importante, né? Porque isso a gente ouviu muito na literatura, mas ouvindo de você que constantemente no cotidiano tem, né, essa experiência, por exemplo, dos três ambientes, a gente sabe que tanto a criança com hiperatividade, né, com o TDA, quanto criança com TOD, com transtorno de conduta, que são transtornos bem, bem próximos um do outro, mas especificamente no TOD, afeta três áreas da vida da pessoa, que é a vida escolar, a vida familiar e a vida social. E eu queria saber assim de tu, em uma dessas três áreas, né, qual delas foi mais complexo? Quais foram os desafios que você teve, né, para poder lidar, né, com seu filho com transtorno dentro dessas três áreas, né? E qual dessas três áreas para você foi mais difícil? Qual delas você recebeu o maior apoio, né? É importante também para a gente saber disso.
Legal. Isso só mostra para a gente, assim, né, dentro de uma prática tua, né, o quanto que a gente, nesse exato momento aqui, a gente pode estar ajudando e pode estar ajudando outras pessoas, né? Principalmente, principalmente porque nós estamos lidando com uma quantidade desses adolescentes e até crianças já dentro do universo escolar com esses perfis, né? E eu acredito que se a Adriana, como ela própria relata, se a experiência de vida que ela tem, a experiência profissional, ela tivesse essa experiência quando o seu filho estava começando com essas características, ele poderia hoje estar na escola com uma maior motivação, né? Porque essa estar na escola desmotivado, sem querer estar lá, já é o acúmulo das experiências negativas que ele foi tendo ao longo da vida, né? Aí, Adriano, eu te pergunto é o seguinte, assim, em algum momento, né, dentro da área escolar, dentro do ambiente escolar, né, dentro desse contexto de escola, enquanto mãe, né, enquanto mãe, não como enquanto professora, você já foi taxada como uma mãe que passa a mão na cabeça, como uma mãe que não dá limites em casa, porque isso é uma das questões que fala que nós dizemos do senso comum. Pais, ou educadores, né, gestores que lidam muitas vezes com famílias que trazem os seus filhos com TOD ou com hiperatividade e entendem apenas por um olhar de falta de limites, né, de mãe que passa muita mão na cabeça, está lidando inicialmente com o senso comum, né? E que, ou seja, quando eu falo senso comum, eu falo, a gente está indo na boiada, né? Porque fulano fala, eu vou falar também, sem conhecer o seu histórico de vida principalmente, para poder fazer uma comparação dessa, né? Uhum. E ou seja, uma criança, um adolescente desse seu, né? Eu tenho experiência aqui de ter alguns amigos no ensino médio, aqui bem pertinho da minha casa aqui, e a gente tem uma quantidade enorme de adolescentes que se matricularam, que têm laudo médico, mas que não estão frequentando porque a escola não consegue fazer as adaptações, né?
E hoje, o grande avanço da educação especial é um adolescente desse, como do seu que você fala, ele teria que ser construído para ele, no ensino médio, um plano de ensino individualizado, né? Esse plano de ensino individualizado não é, por exemplo, para passar a mão na cabeça, para diminuir o conteúdo para ele, mas é para colocar no plano questões que podem ajudar ele a ser uma pessoa melhor dentro da escola, principalmente para que ele possa iniciar e permanecer a sua escolarização, né? Por exemplo, as questões de uma criança que tem TOD ou que tem hiperatividade, né? Eles precisam, dentro de um plano, dentro da flexibilidade da própria avaliação, eles não precisam fazer a avaliação toda hoje, né? Eles não precisam fazer. Se o professor passa 10 questões de matemática, ele não precisa fazer todas as 10. Então, isso é flexibilizar, isso é adaptar o conteúdo com base no que a educação especial quer. Porque o que está em jogo para a criança que chega com TOD ou para o adolescente na escola não é mais o conteúdo. O que está em jogo é a vida, é o futuro dele, né? Não é mais ele sair do ensino médio tendo que fazer uma boa redação ou tendo que dominar os conceitos matemáticos. Não. Ele tem um transtorno que, se não cuidado, não zelado dentro da escola, ele pode avançar e pode atrapalhar a sua própria vida social. E isso muitas vezes as escolas não compreendem, passam a régua em todo mundo e acham que todo mundo que está ali tem que passar pelo processo de escolarização de forma completa. E nem todo mundo é a mesma questão de uma criança diagnosticada, que é diagnosticada com dislexia, com autismo, né? Com qualquer transtorno. Quando ele é diagnosticado com qualquer transtorno, a gente tem que encontrar nele o que é prioridade na vida dele, né? Ou seja, será que uma criança com deficiência intelectual, que tem uma inteligência aí de 40% de inteligência, será que a gente vai priorizar, enfiar na cabeça dele o alfabeto, quando na realidade ela já tem uma inteligência prejudicada? Não. A gente vai ver quais as outras áreas da vida dela que eu preciso, enquanto professor, direcionar para que lá na frente, quando o pai dela, quando a mãe dela não estiver mais na vida delas, ela esteja mais autônoma. E mesmo assim, é um adolescente como esse seu. Será que a escola já mapeou quais são as prioridades dele? Às vezes ele está na escola lá amarrado, né? Às vezes ele está lá como se tivesse, como a gente pega um boi e vai levando para o matadouro. É isso que ocorre. Ou seja, ele deve ter passado ao longo da vida tantos episódios de fracasso, internalizou dentro dele essa questão, eu não sei, eu não vou conseguir. E aí, todas as vezes que fala no nome escola, existe um gatilho armado dentro lá na cabecinha dele, um gatilho armado. Falou o nome de escola, o gatilho dispara, tá, dispara, e automaticamente aquela rejeição escolar ela vem à tona. Por quê? Porque foi criado desde lá de ambientes anteriores. Mas assim, a gente sabe que a sua experiência ela é válida, né? Ela traz para nós assim aquela ideia de o que nós vivenciamos no curso, o que nós discutimos, o que nós lemos no curso, nós não estamos brincando, né? Nós estamos aqui brincando de passar uma semana falando de um assunto que ninguém está passando, não. Se como você teve coragem, eu acredito que eu conheço mais três, quatro mães que já vieram no meu privado falar que tem filho com essas mesmas características, mas que não tem laudo e que já vai procurar. Ou seja, o fato de trazer você aqui, e essas quatro mães conseguiram um laudo para os filhos e conseguirem ajudar, já valeu a pena a gente ter feito isso aqui hoje, né? Valeu muito a pena. Mas eu queria ler aqui algumas coisas. Então, Marineuza fala assim, né, que tá certo fazer a formação. Adelaide também fala que seria maravilhoso que acontecesse a formação nas escolas. As escolas precisam saber e saber lidar com o sujeito, né? Temos que trabalhar a afetividade, né? Fala que muitos profissionais não se colocam no lugar do outro, né? Que é uma triste realidade. Camille fala que a falta de empatia é grande, muito difícil lidar com escola, família, etc., nesse contexto. Então, antes da pergunta que eu queria fazer final, Leide abriu a fila aqui e quer falar, quer te perguntar alguma coisa. Pode abrir o microfone, Leide, pode perguntar. Boa noite.
Verdade. É isso que eu queria acrescentar.
Adriana, vamos aqui estamos chegando aqui, faltando só 5 minutinhos, aí eu vou deixar esses 5 minutos para tu, né? Eu, né, agradeço, assim, inicialmente, né, a você pela coragem, né? E pela a grande educadora que se tornou, né? E dizer assim para o pessoal assim, é, o que você como mãe, né, deixaria, né, para as experiências que aqui nós temos aqui na sala, nós temos aqui na sala algumas outras pessoas que também tá com essa mesma dificuldade, né, ou com percebendo sintomas parecidos, né? E eu queria que você deixasse, que mensagem você poderia deixar, né, diante da experiência que você já teve para as mães que possivelmente tenham filhos ou professores aqui que tenham filhos, tenham crianças com essa característica, que poderia ser uma mensagem que poderia contribuir, né, com essas pessoas. Gianni, tá?
Tem uma enxurrada aqui de elogios para você, Adriana. Pauliana, Mariana Carvalho, Natália, Neide, Clarice, a Edileide Francisca, Zoraide, né? Várias pessoas aqui, né, te parabenizando pela coragem, né, de poder estar aqui, de poder estar falando, né, na verdade, de uma angústia, né, que você deve